A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 9 do terceiro trimestre do ano de 2022, que tem por título A Sutileza do Movimento dos Desigrejados. O texto áureo que se encontra em Hebreus 10, 25 nos diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia que o Senhor Jesus voltará para buscar a tua igreja. A verdade prática, o movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade, que é expressa no contexto da verdadeira igreja. A reunião da igreja local, o corpo visível de Cristo, é essencial ao crescimento espiritual e pessoal do crente. Por isso, não é possível amar a Cristo e ignorar o seu corpo, a igreja. Nas últimas décadas, os desigrejados, ou os também conhecidos como os sem igreja, aqueles crentes desigrejados que não têm uma congregação, um templo para se reunir junto com os irmãos. O crente, nós cristãos, precisamos de ter um local, uma igreja visível, um templo, para que a gente possa reunir, com os irmãos, adorar o Senhor e também organizar. A obra de Deus tem que ser organizada. Por quê? Nós precisamos nos organizar para preparar para a gente pregar o evangelho lá fora das quatro paredes. Mas tem que ter um lugar para a gente reunir. Um lugar onde a gente possa reunir, adorar o Senhor, ter reuniões, preparo, estudo da palavra juntamente com os irmãos. E essa união é essencial para que a obra do Senhor cresça. A união e a reunião dos irmãos ajuda muito. São pessoas, o desigrejado, são pessoas que se dizem ser cristãs, mas não estão filiadas a igreja nenhuma. Paradoxalmente, esse grupo religioso que diz não possuir hierarquia religiosa, código doutrinário, nem tampouco nenhuma estrutura arquitetônica, onde possa se reunir, diz ser o legítimo modelo da igreja do Novo Testamento. Nesse aspecto, acredita reproduzir os cristãos primitivos. As outras igrejas, por possuírem estruturas organizacional, são consideradas como apóstatas ou desvios do modelo original mostrado no Novo Testamento. Os desigrejados são contra toda forma de organização e institucionalização da igreja. Alegam que na igreja primitiva não havia instituição alguma. Dizem que a institucionalização da igreja só começou quando Constantino, o imperador romano, assumiu as rédeas da igreja e a converteu numa organização. Assim, a igreja passou a ter um código doutrinário e um credo que passou a regulamentá-la. Para eles, nada de regras, sermões e muito menos organização institucional. Da mesma forma, alega que toda forma de estrutura arquitetônica, como templos, são inovações
e cristianismo apóstata. Na visão dos desigrejados, a igreja não necessita de uma estrutura formal alguma. Não precisa ter um templo para que os cristãos se reúnam. Ela pode, por exemplo, ser encontrada em uma lanchonete ou em um café da esquina quando dois desigrejados se encontram. É evidente que a igreja existe fora de uma estrutura física e arquitetônica. Contudo, a não utilização de templos por parte dos cristãos primitivos se deu por razões contextuais. Naquela época, eles estavam debaixo de perseguição e não tinha morada certa. Além do fato deles serem extremamente carentes financeiramente. Naquele contexto, a igreja nos lares era perfeitamente justificável. Contudo, não há nada na Bíblia que deponha contra o uso de templos ou casas de oração. Se o propósito de um templo é congregar o povo para adorar o Senhor, o que há mal nisso? É claro que Deus está com cada um. Se está reunido 2 ou 3 em nome do Senhor, Deus está presente, né? Fora do templo também. Se na rua nós estamos pregando o evangelho, falando da palavra do Senhor, Deus ali está. Mas se nós podemos ter um templo para adorar, para a gente reunir com os irmãos, adorar o Senhor no templo, ali aprender, né, que temos o ensino, temos escolas bíblicas para ensinar a palavra para todos nós, para nós estudarmos a palavra juntamente com os irmãos. Que mal há nisso? A gente se reúne num templo. Um ensino anticlerical. Se por um lado os desigrejados são contra toda forma de institucionalização da igreja, por outro, são contra também todo e qualquer sistema de governo da igreja. Isso significa que os sem igreja são contra, por exemplo, dos obreiros, são contra presbítero, diáconos, bispos, pastores. Acreditam que na igreja primitiva não havia organização nenhuma, e muito menos qualquer estrutura clerical. Na verdade, os desigrejados não gostam de estar debaixo de liderança alguma. Na verdade, querem fazer o que quiserem, ser livres, não devendo submissão a um líder, a um pastor, a liderança nenhuma. Mas a obra de Deus tem que ser feita, organizada, tem que ter essa organização. Da mesma forma que são contra o institucionalismo e toda forma de estrutura arquitetônica para a igreja. Não aceitam que alguém esteja na posição sobre eles. Eles não aceitam ser submissos a outra pessoa. Não aceita que alguém esteja na posição de autoridade sobre eles. Acreditam que agindo assim, estão vivendo de acordo com o modelo da igreja primitiva. Esse movimento dos desigrejados
rejeita qualquer grau de organização e liderança. E a obra de Deus tem que ser feita com zelo. Com zelo, tem que ser feita, tem que ter organização. Sobre a natureza da igreja neotestamentária, devemos observar primeiramente que ela é um organismo vivo. Nesse sentido, a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. A igreja é o corpo, são os membros, né? Fazemos parte da igreja, do corpo de Cristo. Cristo sendo a cabeça da igreja, é Cristo que governa. Nós andamos, movimentamos de acordo com Deus, de acordo com o Senhor Jesus, sendo Ele a cabeça. É Ele que nos guia. Nós, sendo membros, nós devemos deixar Ele agir em nossas vidas. Fazemos somente o que Jesus, cabeça, quer que a gente faça. Tudo que a gente faz, devemos pedir orientação ao Senhor para a gente não dar um passo errado. Que nós estamos ligados em Cristo. Nesse sentido, a igreja é o corpo de Cristo. Assim, a igreja é formada por todas as pessoas convertidas a Cristo, que pertencem a diferentes povos, tribos e línguas. Não há acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus, Ele gosta de todos. Ele ama todos. Para Ele, não existe uma pessoa melhor que a outra. Ele trata todos sem acepção. Não prefere um do que o outro. Porque Deus é Deus, Deus é amor, Deus é maravilhoso. Como organismo vivo e espiritual, a igreja existe a parte de estatutos, templos ou qualquer estrutura social ou governamental humana. Ela existe, por exemplo, fora das estruturas arquitetônicas. Contudo, possuir essas estruturas físicas hoje não constitui um pecado, não é pecado ter um templo. Ou desvio do evangelho, como quer que nos faz acreditar os desigrejados. A repulsa do sem igreja pelas estruturas arquitetônicas ou por qualquer forma institucional se dá mais por razões de insubmissão do que zelo pelo evangelho. Os desigrejados alegam pertencer à igreja puramente orgânica. Contudo, biblicamente, não existe organismo sem organização, função sem forma e igreja sem um mínimo de institucionalização. Assim como o corpo humano é um organismo vivo, contudo organizado. A igreja também possui organização e a igreja precisa ser organizada, preparar para pregar o evangelho, para falar de Jesus, para ganhar vidas, almas para o reino de Deus. A igreja primitiva, por exemplo, tinha um sistema de governo formado por apóstolos, profetas, evangelistas, presbíteros, diáconos, pastores e mestres, cada um com sua função, cada um exercendo a sua função. Essa mesma igreja possuía seu código doutrinário e disciplinar. Ninguém vivia isoladamente e da maneira que queria. Isso pode ser visto no primeiro concílio ou convenção feita pela igreja primitiva, em que o colegiado apostólico, juntamente com o presbitério, tomou medidas para regular e disciplinar a igreja que enfrentava problemas de natureza doutrinária.
Portanto, querer uma igreja sem liderança, sem regras, sem disciplina, além de ser um mito, é também uma heresia. Imagine uma igreja, cada um fazendo o que quer, não tendo um líder, não tendo organização. Cada um faz o que quer, cada um vai para onde quer, mas a obra de Deus precisa ser zelada, precisa ter essa organização. A igreja do Novo Testamento é um organismo vivo, bem como uma organização. Precisa ser organizada. A igreja como família de Deus. A igreja é a família de Deus. Como família de Deus, a igreja tem Cristo como seu cabeça. Cristo, cabeça, igreja, o corpo. Contudo, como acontece com toda a família, a igreja também possui comando, direção, regras às quais deve se submeter. Numa família, o pai, a mãe, é o que manda dentro de casa, né? Os filhos obedecem. Imagine o pai, a mãe sem autoridade nenhuma dentro de casa. Que bagunça de lá seria esse? Filho mandando no pai, filho fazendo o que quer. Então, é preciso que haja organização. Igual a organização numa família, né? Que o filho deve submissão ao pai. O pai, ele é o líder da família. Ele, juntamente com a mulher, é que manda dentro de casa. E não os filhos. E a igreja também precisa ter um líder, precisa ser organizada. Senão vira aquela maior bagunça. Cada um faz o que quer, cada um vai para onde que quer e vira uma bagunça total. E Deus não gosta de bagunça, Deus gosta de tudo organizadinho, né? Os cristãos verdadeiros, portanto, como acontecia na igreja do primeiro século, devem se reunir para adorar Jesus, Cristo, como o Senhor da igreja. Jesus é o Senhor da igreja. É nesse contexto que acontece a integração do crente na igreja local. O importante nisso não é o sentimento de pertencimento ao corpo de Cristo, que o grupo proporciona. Não podemos ser igreja sem sermos antes uma família. A igreja é a família de Deus. E a família tem que ser organizada. Nesse aspecto, a igreja deve discipular seus membros e fomentar a comunhão uns com os outros. O sentimento de irmandade, respeito e reconhecimento mútuo deve dominar o ambiente da igreja local. Esse sentimento de irmandade, os irmãos amando os outros irmãos, uns aos outros, sentindo aquela necessidade de um ajudar o outro, de oferecer o ombro quando o irmão precisa, de oferecer ajuda quando o irmão precisa. A igreja como testemunha de salvação. Se por um lado o apóstolo Paulo chamou a igreja de família de Deus, isso é Paulo chamando, em Efésios 2,19, a igreja como família de Deus. E é maravilhoso, maravilhoso pertencer a essa família de Deus, servir a Deus, fazer a vontade de Deus, coisa maravilhosa, né? Chegar o dia das nossas reuniões na igreja, né? A gente se arrumar, ir pro templo, né? Encontrar com os irmãos para juntos adorar o nome do Senhor, para juntos
aprendermos a palavra de Deus, para juntos engrandecer aquele que é digno de todo louvor e toda honra, que é o nosso Senhor. Maravilhoso é ir para a igreja, é ir para o templo, juntamente com os irmãos, adorar ao Senhor, que Ele é merecedor. Por outro lado, esse mesmo apóstolo Paulo apresentou com que fim essa família foi criada. Para que essa família foi criada? Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Efésios 3:10. Deus criou a igreja com o propósito de ser uma família, cuja missão é proclamar a sua abundante graça. De fato, o apóstolo Pedro disse que a missão da igreja é proclamar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Essa luz maravilhosa que é Jesus. Glória a Deus. A razão de a igreja existir, além do fato de promover adoração, companheirismo e integração, está na sua missão de pregar a salvação. A igreja pode existir em um templo, mas a sua missão só se completa fora das quatro paredes. A igreja pode existir em um templo, mas a sua missão só se completa fora dele. Fora do templo, onde a gente prega o evangelho, onde a gente fala de Jesus para as vidas que ainda não conhecem, não tiveram ainda essa intimidade com o nosso Senhor. É dando testemunho ali, o mundo, fora da igreja, fora daquele templo, é ali que nós vamos dar testemunho, né? O nosso modo de ser, o nosso modo de andar, o nosso modo de vestir decentemente, o nosso modo de falar, o nosso modo de chegar até as pessoas, né? Falar de Jesus, dar um testemunho como cristão. É lá fora que nós vamos trabalhar, completar a nossa missão, que é de falar de Jesus. Não há igreja que seja bíblica e exista somente dentro de quatro paredes. Não existe. A igreja é a família de Deus, testemunha da salvação de Cristo. Na evangelização, a igreja focaliza o mundo. Na adoração, volta-se para Deus. E na edificação, atenta corretamente para si mesmo. Repetidas vezes nas escrituras, os crentes são admoestados a edificar uns aos outros para assim formarem uma comunidade idônea. A edificação pode ser levada a efeito por muitos meios práticos. Por exemplo, ensinar e instruir os outros nos caminhos de Deus certamente enriquece a família da fé. Mateus 28:20, Efésios 4, versículo 11 e 12. Administrar a correção espiritual numa atitude de amor é essencial na ajuda ao irmão desviado, a fim de que permaneça no caminho da fé. Efésios 4:5. Compartilhar com os necessitados. 2 Coríntios 9. Levar os fardos uns dos outros. Ajudar os outros. Se o irmão está enfrentando problema, é a gente caminhar junto, ajudando, levando os fardos uns dos outros, ajudando na necessidade. Se o irmão está triste,
Se o irmão está passando por uma luta difícil, oferecer ombro, uma palavra de conforto para os irmãos, estender a mão. Isso sim é levar o fardo uns dos outros, ajudar. E fornecer oportunidades para convívio e interação social entre cristãos sadios são meios relevantes de edificar o corpo de Cristo. A Igreja de Cristo é a família de Deus e precisa ser uma família unida, uma família que ajuda mutuamente, que juntos caminham para a vitória, que é o encontro com Jesus. Chegamos à conclusão da lição de hoje. Nessa lição vimos como os desigrejados pensam e agem com relação à igreja, né? O desigrejado, eles pensam, eles acham que não precisa existir um templo onde possam se reunir para adorar o Senhor. Eles não aceitam que haja um líder sobre ele. Acham que não deve ser submisso a ninguém. Esses são os desigrejados, aqueles que não têm igreja, sem igreja. Acreditam ser possível ser igreja fora da igreja. Vimos que alguns equívocos contribuem para isso. Há o mito que uma verdadeira igreja não possui organização alguma e, consequentemente, não há liderança estabelecida. De acordo com o Novo Testamento, sim, a igreja possui liderança estabelecida e conta com estrutura organizacional estabelecida. O objetivo não é honrar e glorificar o homem, mas exaltar o Senhor Jesus e cumprir a missão para a qual ele nos chamou. E que missão é essa? É pregar o evangelho, é levar o evangelho de salvação a todos que perecem sem a presença do Senhor. É ganhar vidas, é engrandecer o nome do Senhor. Com isso, nessa lição de hoje, aprendemos: não há mal nenhum ter um templo onde os cristãos se reúnem para adorar o Senhor. Mas devemos também sair de dentro dessas quatro paredes para completar essa missão de levar o evangelho. É falando de Jesus lá fora. É dando bom testemunho. É falando o que convém falar. É andar de acordo com a vontade do Senhor. É vestir roupas decentemente. Assim estaremos cumprindo essa missão de ganhar vidas. Que muitas vidas têm chegado a Jesus, igual a gente já ouviu muitos testemunhos, com o testemunho de um andar de um cristão, do modo de comportar de um cristão. Devemos ser cristão, devemos ser servo. É nas escolas, por onde a gente passar, por onde a gente estiver. É no trabalho, é nas escolas, é nas ruas, é onde a gente entrar, é numa padaria, é num supermercado. Onde nós estivermos, temos que dar testemunho. Testemunhar que nós somos filhos de Deus. Testemunhar que somos proclamadores da salvação. Que proclamamos a salvação
a vinda do nosso Senhor. Que seja testemunha de Jesus no modo de falar, pregar o evangelho, no modo de andar, no modo de agir, no modo de nos comportar. Devemos ser muito vigilantes. A nossa missão é essa, é levar o evangelho a toda criatura, a toda pessoa que ainda não teve um encontro com o Senhor. A nossa missão. Deus criou a igreja com o propósito de ser uma família unida, cuja missão é proclamar a sua abundante graça. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, e Ele quer continuar nos abençoando, que nós possamos continuar sendo obedientes, sermos cristãos unidos, irmãos unidos, reunidos, para aprendermos a palavra do Senhor, para ensinar a palavra do Senhor, reunidos e unidos para adorar o Senhor, para engrandecer ao nosso maravilhoso Senhor. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, podendo, nos dando graça, nos dando sabedoria, nos ensinando a cada vez mais. Que nós estamos aqui, carentes dos ensinos, carentes da proteção, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Jesus.